Seja bem-vindo ao Em Foco. A Grécia já entregou a proposta final aos credores para o terceiro resgate e para evitar a saída do euro. Atenas pede 53,5 mil milhões de euros aos credores para os próximos 3 anos, uma solução para regularizar a dívida e um pacote de apoio ao crescimento de 35 mil milhões. Em troca, cede no aumento do IVA, corta nas pensões, nos subsídios aos mais pobres e avança com privatizações. Proposta recebida, assinada. Falta agora a avaliação. O documento com as propostas gregas chegou esta quinta-feira à noite a Bruxelas e pode ser a última tentativa para a Grécia se manter na zona euro. Atenas pede um terceiro resgate de cerca de 50 mil milhões de euros até 2018. O FMI acha que a Grécia precisa de mais, cerca de 60 mil milhões. Em troca, o governo grego oferece um pacote de reformas e cortes na despesa. A Bloomberg fez a análise e diz que esta proposta é muito semelhante à que foi apresentada pelas instituições europeias, a 26 de junho, que foi referendada e à qual o povo grego respondeu com um expressivo não. Uma coisa é certa, a Grécia parece fazer algumas concessões e aceitar algumas propostas dos credores. Entre as principais medidas estão corte nas pensões, no valor de 0,25% a 0,5% do PIB em 2015. No próximo ano, os cortes sobem para 1%. Os impostos para as empresas vão aumentar de 26% para 28%. Ainda no quadro dos impostos, inclui-se também o setor da restauração, cujo IVA passa para 23%. A taxa de 13% mantém-se para bens como comida, energia e hotéis e de 6% para medicamentos, livros e teatro. As ilhas também vão ser taxadas, como no resto do país, até 2016. Ainda os cortes na defesa, 100 milhões de euros este ano e 200 milhões no próximo. Privatização dos aeroportos regionais é também uma das medidas deste pacote. Um dos pontos importantes é que a Grécia continua a pedir a reestruturação da dívida, bem como um pacote de crescimento. Além da Grécia, outras vozes têm criado pressão adicional sobre os credores para ajudar a aliviar a dívida grega e torná-la mais sustentável, entre elas os Estados Unidos, o FMI e o Conselho Europeu. Os desafios para a Grécia ainda não acabaram. Um dos maiores pode ser dentro de casa, quando esta sexta-feira Alexis Tsipras mostrar ao Parlamento grego que, afinal, a Grécia vai continuar com a austeridade. Depois, no domingo, vai ter o sim ou o não dos parceiros europeus numa cimeira de líderes. O sim significa o terceiro resgate, o não, ninguém sabe. Mas a Grécia ficaria com certeza mais perto da porta de saída da zona euro. E são nossos convidados neste Em Foco Rui Paulo Figueiredo, deputado do PS, e Nuno Encarnação, deputado do PSD. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Muito boa tarde. Começo por si, Rui Paulo Figueiredo. A Grécia entregou esta proposta de programa de ajustamento com este valor de 53 a 1.500 milhões de euros, em que é que uma vitória expressiva do não alterou este programa? Porque afinal parece que vai ao encontro daquilo que já estava em cima da mesa antes. Do meu ponto de vista, perderam mais tempo e ficaram numa situação mais difícil, mais desesperada. Por muito que, ainda a semana passada, estava aqui com o Carlos Silva e ele fez um grande esforço de racionalização do que era a atitude do Syriza e do governo, e eu às páginas tantas dizia-lhe que não percebia bem a estratégia e continua a não perceber. Ou seja, resultou bem do ponto de vista daquilo que foi a opção política de defender o não. Ganharam uma vitória grande, expressiva, muito clarificadora desse ponto de vista, mas depois não aconteceu nada, a não ser a admissão do Ministro das Finanças, porque se dizia que havia um acordo em 48 horas, não existiu, os bancos continuaram fechados, a situação financeira da Grécia continuou a agravar-se e pouco mais ou menos o que temos em cima da mesa não é muito diferente do que estava, e embora haja algum entusiasmo, digamos assim, de muitos governos, de muitas capitais europeias face a esta proposta. Por exemplo, o governo alemão disse que não é muito diferente daquilo que já vinha conversado desde junho e que tinha sido apresentado pela Grécia. E, portanto, nós ainda estamos a começar a conhecer. Não se percebe muito bem também o que é a história
35 mil milhões de um Para pacote de crescimento. investimento, ainda gostava de perceber um pouco melhor o que é que ali está. E também, sinceramente, continuo na opinião que tenho vindo a dizer nas últimas semanas, embora nunca se saiba, mas com algumas dúvidas. Ou seja, eu sempre achei que no limite que vai haver um acordo, muito por pressão até dos Estados Unidos e da maioria dos governos da União Europeia a quererem que a Grécia se mantenha e existir esse acordo. Não percebo e continuo a não perceber, e foi a pergunta inicial do que é que muda e qual é a verdadeira estratégia do Syriza, se é que tem, e se é que não está a navegar à vista entre as dificuldades internas do partido, as dificuldades no país, no Parlamento e depois as negociações com os credores, mas, por outro lado, ainda tenho algumas dúvidas, até porque também se percebe no quadro da União Europeia que também se está a trabalhar no cenário de saída da Grécia da zona euro e de manutenção na União Europeia, eventualmente com uma alteração cirúrgica dos tratados. E, portanto, eu acho que continuo a achar que vamos ter um acordo que já podíamos ter tido, se calhar, há 6 meses, ou seja, que no fundo perdemos 6 meses e eu acho que as condições de vida na Grécia para os gregos se agravaram. Não percebo o que é que ganharam com o referendo, mas nunca fiando, porque esta história tem dado voltas e reviravoltas. Eu acho que vai haver um acordo, mas... Já estamos na 25ª hora há muitos dias. Não, e estamos sempre, quer os protagonistas políticos, quer a comunicação social, a dizer que é sempre a reunião decisiva. E estamos sempre em reuniões decisivas e, sinceramente, esse é um problema da União Europeia. É que nós demoramos muito tempo a resolver estes assuntos. Se calhar começámos mal em 2008, 2009 e continuamos mal. Não aprendemos com os problemas. Nuno Encarnação, há quem diga que o referendo foi mais para consumo interno do próprio Syriza dentro da Grécia, mas se por um lado o governo ganhou a posição pela qual fez campanha, a verdade é que vai executar exatamente o contrário daquilo que o povo grego se expressou que queria, que era não a mais austeridade. Como é que fica legitimado ou não Alexis Tsipras dentro do partido e dentro da Grécia? Bom, eu acho que o que teve melhor o referendo, o resultado melhor que teve esse referendo, foi de facto a saída do Sr. Varoufakis, que depois desse referendo acontecer... Mas ele também sairia se o sim ganhasse. Bom, mas aconteceu, quer dizer, houve o referendo e no dia a seguir o senhor foi-se embora na sua moto, todo contente, para a sua vida académica outra vez, seguramente. Bom, mas aquilo que eu agora falando um bocadinho mais dentro do espírito da conversa, eu também concordo com o Rui Paulo Figueiredo numa questão. Quer dizer, como é que é possível? Estamos quase 6 meses neste barulho, depois com o mesmo desfecho que, aliás, que toda a gente propunha desde o início. Aliás, até com condições mais gravosas, porque há 6 meses atrás, se calhar, a dor seria muito menor do que é esta que agora. Se calhar não teriam que implementar medidas já na próxima semana. Não teriam que implementar, se calhar não tão gravosas. Aliás, foi o que aconteceu também em Portugal, se não tivéssemos sido assistidos em 2011 e se tivéssemos feito as coisas um bocadinho mais cedo, ou invertido a trajetória que nós vínhamos a seguir no governo anterior, as coisas seguramente seriam diferentes. E eu não percebo como é que alguém de esquerda, ou da extrema esquerda, como o Sr. Tsipras, que em teoria está sempre o povo primeiro, é sempre um dos chavões que dizem, aliás, como todos nós, qualquer político também diz isso, mas eles depois acentuam que são os grandes defensores do povo, pôde assistir durante meses e meses a tudo isto que aconteceu na Grécia. E pôde assistir a esta situação inacreditável e trágica de as pessoas não terem dinheiro, os pensionistas poderem não receber as pensões, fazer um drama da Grécia. E só depois disso é que o Sr. Tsipras percebeu que estar no governo não é mesmo que estar numa Assembleia Magna de um encontro de esquerdas unidas ou de estar a dar aulas de uma faculdade com a teoria de esquerda de que tudo se resolve não tendo austeridade. E ele finalmente percebeu. Mas depois há coisas perfeitamente confusas. Eu há bocado dizer que não percebo os gregos e de facto não percebo, acho que nenhum de nós consegue perceber, porque nenhum de nós conseguiria perceber esta situação toda em Portugal. Eu acho que não havia nenhum governo que fosse legitimamente eleito com promessas que nunca as conseguiria cumprir se não fosse a Europa a ajudá-las. E foi isso que aconteceu há 6 meses atrás. Estar 6 meses a fingir que negocia e que não negocia nada e depois no fim vão acordar aquilo que sempre a Europa defendeu e que sempre a Grécia, este governo grego, não quis. É basicamente o resumo desta história. Porque é que agora quer? Porque já não tem tempo? Não tem solução. Porque foi legitimado? Não tem solução. Percebeu que apesar de todas as incursões que fez a outros países, nomeadamente a Rússia, percebeu que não há mais nenhum país que ajude o povo grego. E que, de facto, a única ajuda solidária, e pela terceira vez,
pelo terceiro resgate, é esta união em que faz sentido a Grécia estar. Quer dizer, eu Fala defendo... como se já houvesse acordo, acredita Não, eu espero, que... quer dizer, eu já acredito também, como o Rui Paulo dizia, eu não sei o que é que vai acontecer, nenhum de nós sabe, não é? Isto é sempre um totaloto. Mas eu espero convictamente que se alcance um acordo, porque acho que não há mais margem. Aliás, acho curioso que o Sr. Tsipras, quando ganha o referendo, diz que os bancos abririam dentro de 1 ou 2 dias, nada disso aconteceu, como é evidente. O que é que dizia mais? Que queria renegociar a dívida, que estava em cima da mesa, que havia a renegociação de dívida, e a dívida até pode ser renegociada, ou até pode haver aqui alguma benevolência de toda a zona euro. Já lá vamos. Mas nada disto aconteceu até agora. E quer dizer, ele depois de um referendo daqueles, que a única coisa que teve foi legitimar os 36% ou os 34% que teve há 6 meses atrás para 60% das pessoas que o apoiavam assim, maciçamente. E teve outros aspectos positivos. Ou seja, eu concordo com o Nuno em termos económicos e financeiros. Agora, em termos políticos, ele saiu fortalecido. Depois conseguiu um acordo com os partidos da oposição, numa estratégia comum, e também acabou por decapitar a Nova Democracia, ou seja, já tinha implodido o PASOK, a Nova Democracia também, e portanto, desse ponto de vista puro e duro de político, ele saiu fortalecido. Agora, não sei, é o impacto, já estou um bocadinho como o Nuno, porque eu também não sei como é que ele conseguiu ter este apoio todo com uma estratégia tão errática. Mas também não sei qual é o impacto dele ir assinar um acordo que é tudo ao contrário daquilo que ele prometeu há uma semana, mas o que é facto é que ele teve 60% e com uma elevada participação eleitoral e, de facto, os outros partidos ficam em crise. Não. Sim, mas disseram não, mas apoiaram a posição dele. Ou seja, e ele agora interpreta, que também é verdade, que era o que os gregos diziam nas sondagens, que queriam um acordo, que não era aquele acordo, mas também queriam continuar na União Europeia e na zona euro. Sempre quiseram, mais ou menos. E, portanto, continuam com dessa posição. Eu acho que há aqui um ponto que é essencial para a sobrevivência dele, que é provavelmente toda esta situação e a própria falta de capacidade de liderança e de gestão ao nível da União Europeia acabou por dar o Syriza e continua a dar a implosão, ou seja, porque nós tivemos 2 governos da Nova Democracia, 2 governos do PASOK, um governo tecnocrata, digamos assim, para escolher, e exatamente. Todos desiludem. Aliás, como o Syriza vai desiludir. Rui Paulo Figueiredo, em relação a François Hollande e ao seu empenho pessoal neste sucesso das negociações, porquê? Porquê que está mais empenhado ou aparentemente mais empenhado do que os outros? Eu acho que há razões de política europeia e razões de política interna, naturalmente. Ou seja, do ponto de vista de política europeia, no fundo, há 2 linhas. Há quem ache que a Grécia é um problema que continuará a ser um problema nos próximos meses e que mais valia sair. Há quem ache que tem um nível de vida pior do que a Grécia e que, portanto, não quer ajudar. E, portanto, também tem uma hipótese mais negativa. E há quem, como a França, e acompanhada pela Itália também, que quer manter a Grécia na União Europeia, na zona euro. E há aqui também uma pressão forte dos Estados Unidos a puxar muito e a fazer muita força nesse sentido. Ao nível interno, eu também acho que é um pouco a oportunidade de François Hollande de querer retomar o papel que a França teve com a Alemanha de liderança da União Europeia e que perdeu, do meu ponto de vista, já com Sarkozy. Hollande tinha sido eleito para dar esse impulso e também desiludiu na União Europeia e desiludiu internamente. Eu acho que ele agora aproveitou. No seio do Partido Socialista Europeu também houve um grande debate sobre essa matéria, porque, de facto, na família socialista houve quem fosse mais falcão até do que muitos membros do PPE. E houve outros, como Renzi e Hollande. António Costa também esteve nessa linha de que se devia forçar um entendimento e um acordo. Eu espero que exista esse acordo, mas também não tenho aqui certezas. Sempre achei que existia um acordo e até pensava que já poderia ter existido. E há aqui também uma questão, falou ainda há pouco, en passant, da reestruturação da dívida como sendo inevitável para a Grécia. Manuela Ferreira Leite diz que não é só para a Grécia que ela é inevitável e que a dívida não é pagável, que se estenda a outros países da União Europeia. Concorda? Não concordo com essa opinião exatamente assim.
resvalando para outros países. Sobre a questão Claro. da dívida grega não consigo ter opinião, porque de facto não consigo estudar a dívida grega, nem com os dados da Grécia. Estava aqui a tentar com sinceridade, introduzir o não tema sei. Portugal. Mas a questão da dívida portuguesa, vamos lá ver, é muito simples. Nós temos cumprido o nosso serviço da dívida, temos cumprido o nosso pagamento de dívida, temos antecipado o nosso pagamento de dívida, poupando 1.300 milhões de euros nos próximos 3 ou 4 anos, com estes 6,6 mil milhões que pagamos ao FMI. E por isso temos feito todos os esforços e felizmente estamos a caminhar para a situação de déficit zero, com crescimento económico de 2% ao ano, e isso seguramente vai dar a tal maneira de conseguir pagar a dívida rapidamente, que é isso que nós queremos. Quer dizer, nós não podemos conviver com uma dívida permanente em nenhum Estado de 8 mil milhões de euros em juros ao ano. Sim, é evidente que isso é completamente asfixiante. Mas que é possível pagá-la? É possível, temos demonstrado que é possível pagá-la. Agora, sobre a renegociação, nós temos tido, mesmo Portugal teve, eu lembro que na altura da assinatura do memorando de entendimento, em 2011, tinham sido negociados juros da ordem dos 5%, se não estou em erro, porque o risco do país era muito grande e os juros estão associados ao risco do país. E passado poucos meses conseguimos uma renegociação para cerca de 3,5%. O último ato do professor Vítor Gaspar também foi a extensão dos prazos. Por isso, tudo isto, se quiserem chamar isto de renegociação da dívida, sim senhor, é renegociação, se quiserem chamar assim. Mas é um aligeirar de tudo que é possível fazer desde que haja a contrapartida que nós somos cumpridores. E é isso que tem faltado à Grécia. Por isso, eu acredito que, provavelmente, a Grécia tenha medidas parecidas. Um haircut da dívida de 50% e tem melhores juros. Não, mas a Grécia teve uma coisa diferente. A Grécia teve uma coisa diferente. Tem, de facto, coisas melhores do que nós naquilo que é dívida pública, no pagamento de dívida pública. Mas tem muito mais depois dívida pública. Teve 81 mil milhões de perdão de dívida em 2011, 2012 por parte dos privados, quer dizer, coisa que nós não tivemos. Por isso é uma situação mesmo de emergência. Por isso eu acredito que a Grécia agora, este governo, se assinar o referido acordo, e se toda a gente concordar com isso, se comprometer nestas medidas, possa também ter algo de similar àquilo que nós tivemos em 2011, que se provava que era de facto um juro excessivo e eram maturidades muito condensadas e muito complicadas para o futuro do país. E conseguimos fazer isso também, como é evidente. Ontem, Passos Coelho, Rui Paulo Figueiredo, disse que o que faltava a Portugal nessa altura, comparando um bocadinho com a situação que a Grécia passa agora, era credibilidade política. Por isso, as medidas eram muito exigentes, porque faltava credibilidade política ao país, e disse que conseguiu resistir à tentação de renegociar o programa como está a fazer a Grécia. Era uma tentação ou era uma necessidade? Não sei bem o que é que o Primeiro-Ministro queria dizer com isso. Porque, como o Nuno dizia bem, em 2011 tivemos duas circunstâncias que ambas negativas e que desagradaram muito à União Europeia. E, desde logo, a própria situação de emergência do país, claramente negativa. Depois, também, a solução política que tinha o beneplácito das instituições europeias e que falhou, não quero voltar a revisitar a história, falhou pelos partidos que não quiseram aprovar o PEC 4, também acho que falhou por falta de negociação política interna do próprio governo do Partido Socialista. Mas a verdade é que todos nós nos lembramos da senhora Merkel muito zangada disso ter acontecido. E, portanto, houve ali um duplo problema. A emergência financeira e a solução política, com um bocadinho à grega, que é aprovada no seio da União Europeia e depois a falhar em Portugal. Depois, a seguir, eu acho que nós podíamos ter ido mais além, mas eu sobre isto tenho dois pontos de vista, que é, nós temos que ter sempre o plano A e o plano B. Eu concordo com o Nuno e até concordo com o Pedro Passos Coelho, e António Costa também disse isso, que é, nós temos sempre que procurar trabalhar dentro das regras que existem, dentro do tratado orçamental, dentro dos planos que estão aprovados. Depois, não percebo o que é que o Primeiro-Ministro quer dizer com isso, porque como ele foi renegociando o programa, renegociou, salvo erro, 7 ou 8 vezes em termos do conteúdo das medidas, e é verdade que, de facto, houve uma alteração de prazos, de maturidades, e como as metas também foram falhando, também foram sempre sucessivamente renegociadas. Agora, aqui acho que nós temos que trabalhar no cenário de cumprir
os nossos compromissos, de cumprir o Tratado Orçamental. Isto não impede duas coisas, do meu ponto de vista, que é que Portugal também trabalhe no seio da União Europeia para a máxima flexibilidade possível no Tratado Orçamental e para aproveitar tudo aquilo que possa ser aproveitado. Ou seja, se existir renegociação da dívida para a Grécia, não digo que a gente reivindique logo tucur, mas acho que devemos criar condições para que, começando pela Grécia, esse aliviar do serviço da dívida possa ser estendido a outros países e também a Portugal. E se há pacotes de investimentos específicos e excepcionais, para além daqueles que já estão aprovados no global, eu acho que nós também devemos procurar ter uma diplomacia politicamente agressiva que também possa ter algum tipo de benefícios. Nuno Encarnação, pegando nestas palavras e naquilo que eu falava da credibilidade política, falou-se muito esta semana no Parlamento, no debate do Estado da Nação, de confiança. Quem ganhar a confiança dos portugueses ganha as eleições. Talvez seja assim, mas além disso as pessoas também querem saber o que é que vão avaliar, o que é que teve em causa nestes últimos 4 anos. Provavelmente não vão esquecer o que é que originou a causa destes últimos 4 anos e vão se lembrar muito de 2011, ou pelo menos nós vamos recordar muitas pessoas o que é que aconteceu em 2011, porque nada disto foi feito ao acaso, quer dizer, nada disto... Não, mas também. E depois, o balanço do Estado da Nação é uma questão muito simples. Nós vemos a diferença entre os partidos, entre o PSD e o PS, e é a minha interpretação, e a tónica no PSD, naquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falou, de as pessoas perceberem as tendências que agora existem do decréscimo da dívida, do decréscimo do desemprego, do decréscimo do déficit. Quer dizer, esta é a tendência que nós assistimos. A tendência que nós assistimos em 2011 era uma tendência de subida toda ela. Aliás, que já vinha desde há 4 anos atrás, ao contrário de que muita gente se esquece disso, mas ao contrário do que as pessoas pensam, essa tendência de crescimento da situação do agravamento económico já vinha há muito tempo atrás. A tendência também de crescimento da economia, são estas tendências que existem. Eu sei que o Partido Socialista não gosta muito de falar em tendências, porque, por exemplo, ainda hoje uma sondagem deu outra vez a tendência da descida do Partido Socialista e da subida da coligação. Mas é pelas tendências que nós vemos os factos e perspectivamos o futuro. E foi mais uma vez aí que o Sr. Primeiro-Ministro, no Estado da Nação, disse claramente o que é que está a acontecer em Portugal, para as pessoas perceberem o que é que está a acontecer em Portugal. Depois há outra questão engraçada, que é a diferença no debate. A verdade é que há duas visões muito diferentes se o país está melhor ou pior do que há 4 anos. Isso, obviamente, que economicamente o país está muito melhor. E a questão de estar muito melhor do ponto de vista económico vai proporcionar às pessoas uma vida diferente. Há aquela e melhor, questão que o país está melhor, mas os portugueses estão piores. Não, há um exemplo muito engraçado que eu dou sempre agora com a questão grega, que eu pergunto sempre, 6 meses depois do Sr. Tsipras ir para o governo, os gregos vivem melhor ou pior do que viviam atrás. E eles vivem de facto pior, muito pior, com tudo aquilo que ele andou a fazer. Mas no caso concreto em Portugal era preciso recuperar economicamente o país, com a ajuda dos portugueses, isto é, os portugueses foram penalizados para ajudar a recuperar o seu país e agora o país economicamente recuperado devolverá aos portugueses essa recuperação. É assim que acontece em economia. Rui Paulo Figueiredo, concorda? Não, parafraseando o que o Nuno disse, 4 anos depois os portugueses vivem pior. Agora, há um ponto, eu não concordo quando o Nuno diz que o país economicamente está melhor. Agora, reconheço que financeiramente está melhor. Economicamente é uma conversa diferente. Nós regredimos muito ao nível da criação de riqueza e a transformação da economia, que era muito apregoada, na verdade não foi feita. Agora, do ponto de vista da credibilidade externa, da descida dos juros, do financiamento dos mercados, da questão financeira, claro que estamos melhor. Desse ponto de vista, eu não alinho quando muitos camaradas meus que acham que é tudo um desastre e está tudo negativo. Desse ponto de vista, estamos melhor. Também há uma falácia à transformação económica e eu acho que ficava bem ao Primeiro-Ministro e à maioria reconhecer que a esmagadora maioria dos portugueses está pior, porque perdeu brutalmente rendimentos nestes 4 anos e há situações muito difíceis e muito negativas. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as pessoas, na sua maioria, ainda que reconhecendo algum mérito ao trabalho do Governo e do Primeiro-Ministro, ainda que achando que, eventualmente, se calhar, nem se podia fazer radicalmente diferente. Podia-se ter feito alguma coisa diferente, mas não radicalmente. Estão muito desgastadas e fartas e a taxa de rejeição é altíssima do Governo e do Primeiro-Ministro. Não, claro que não estão como os gregos. No sentido de cansados dos políticos. Estávamos a falar ainda há pouco que... Não acho que os gregos sejam cansados dos políticos, porque a taxa de participação... Podem estar cansados de alguns políticos, mas a taxa de participação nas eleições e no referendo foi bastante elevada. Eu acho que os portugueses estão cansados do governo.
E depois a sua pergunta foi bem colocada. A maioria das pessoas, acho eu, quer votar numa mudança de políticas e tem dúvidas da credibilidade do Partido Socialista para assumir essas políticas ou não. Será um regresso ao passado ou não? Como sugeriu o Paulo Portas no Parlamento? Não, isso é uma coisa muito simplista. Naturalmente nunca é um regresso ao passado. Eu acho que partidos como o PS, como o PSD, não tanto como o CDS, que está sempre a reinventar-se, mas partidos como o PS e o PSD assumem na plenitude a sua história com aspectos mais positivos, mais negativos, com períodos de governação claramente que aos olhos dos portugueses são bem vistos e outros mais negativos. E reinventam-se a cada momento e, portanto, nunca será um regresso ao passado. Acho que se o Partido Socialista como protagonistas continuar... do passado. Alguns sim, outros não. Eu acho que a maioria tem esperanças que não vá ser. Tenho esperanças que não vá ser. Porque eu acho, sinceramente, que, contrariamente ao que o Nuno dizia até, que a maioria ia procurar recordar o passado, eu acho que os portugueses querem votar a olhar para o futuro. E a bola está do lado do Partido Socialista e de António Costa. Se conseguir afirmar a credibilidade das suas políticas, eu acho que o Partido Socialista ganha, e ganha, se calhar, até bastante mais do que as pessoas estão à espera. Se não conseguir, também assumo isso. Se não conseguir, a eleição pode ficar taco a taco, que é ganhar por pouco ou perder por pouco. Porque o que nós vemos é que a taxa de rejeição do Primeiro-Ministro e da maioria é muito elevada, portanto também não cresce muito mais. Pode haver o problema do Partido Socialista não crescer. Rui Paulo Figueiredo, 30 segundos para terminar, uma pergunta de sim ou não. O possível envolvimento de Armando Vara nesta Operação Marquês pode penalizar o PS? Não, claro que sim, não é nada boa notícia. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Em Foco, que fica por aqui, que volta segunda-feira com outro tema da atualidade política e económica. Até lá.